Minha nora confessou que invadiu e destruiu minha loja. Chorava desesperada, pedindo perdão. Mas havia um pequeno detalhe que ela não sabia. Eu havia vendido aquela loja 3 meses antes. E o que aconteceu depois dessa confissão foi ainda mais surpreendente do que o crime que ela cometeu. Meu nome é Ana. Tenho 64 anos e moro em São Carlos, interior de São Paulo. Sou viúva há 6 anos e mãe de 4 filhos. Durante 42 anos da minha vida, construí do zero uma loja de roupas femininas no centro da cidade. Acordava às 6 da manhã, abria as portas às 8 em ponto e só voltava para casa depois das 7 da noite. Finais de semana fazendo inventário, madrugadas fechando caixa, viagens para São Paulo capital para comprar mercadoria. Minha loja era minha vida, meu orgulho, meu sustento e meu legado. Mas naquela terça-feira de tarde, eu estava sentada no sofá da minha sala tomando um chá de camomila e assistindo minha novela preferida quando a campainha tocou. Eram 3:30 da tarde. Levantei com calma, ajeitei meu roupão de casa e fui até a porta. Quando abri, dei de cara com Tayla, minha nora, casada com meu filho mais velho, Renan. O estado dela me assustou. Os olhos estavam vermelhos e inchados, a maquiagem completamente borrada, o cabelo desarrumado. Ela tremia da cabeça aos pés. Antes mesmo que eu pudesse perguntar o que havia acontecido, Tayla entrou em casa, tropeçando nos próprios pés e caiu de joelhos no chão da minha sala. Dona Ana, eu preciso falar com a senhora, ela disse entre soluços. Eu fiz uma coisa terrível. Terrível mesmo. A senhora precisa me perdoar, por favor. Meu coração acelerou. Pensei em tudo. Será que ela tinha traído meu filho? Será que estava doente? Será que havia batido o carro? Fechei a porta devagar e me sentei na poltrona em frente a ela, que continuava ajoelhada no tapete da sala, como se estivesse rezando. Tayla, levanta daí e senta no sofá. Me conta o que aconteceu. Eu disse com a voz mais calma que consegui. Ela obedeceu, mas parecia uma criança assustada. Sentou na ponta do sofá, torcendo as mãos sem parar. Respirou fundo várias vezes antes de conseguir falar. Dona Ana, eu invadi a loja da senhora de madrugada. Ela disparou, olhando para o chão. Quebrei a vidraça da frente, entrei lá dentro e destruí tudo. Rasguei roupas, joguei cabides no chão, quebrei o balcão, arranquei prateleiras da parede. Fiz uma destruição completa. O silêncio que se instalou na sala foi absoluto. Eu a encarei sem piscar, tentando processar aquelas palavras. Minha nora estava ali, confessando um crime. Um crime contra mim. Ou pelo menos era o que ela pensava. Por quê? Foi tudo que consegui perguntar. Tayla explodiu em um choro ainda mais intenso. Porque eu não aguento mais essa situação. A senhora sempre deixou claro que vai deixar a loja para Amanda. Só porque ela é a única filha mulher. E eu e Renan, a gente não merece nada? A gente se mata trabalhando, tem 2 filhos para criar, e a senhora fica com esse favoritismo nojento. Senti uma pontada no peito. Favoritismo? Amanda? Minha filha do meio, que trabalhava como professora de inglês e nunca demonstrou o menor interesse pela loja? Tayla, eu nunca disse isso, respondi, mantendo a voz firme. Mas todo mundo sabe. A Amanda sempre foi a queridinha, e agora a loja vai ser dela. Então eu pensei, se não é para ser do Renan, não vai ser de ninguém. Destruí tudo, acabei com aquela loja. Ela cobriu o rosto com as mãos e continuou chorando. Eu continuei sentada, observando aquele show de desespero. Uma parte de mim estava chocada, outra parte estava curiosa, e uma terceira parte estava quase rindo da situação absurda. Porque verão, havia um detalhe que Tayla não sabia. Um detalhe muito importante. 3 meses antes, eu havia vendido aquela loja. Vendi para uma mulher chamada Verônica, recebi um valor justo, assinei todos os papéis no cartório e transferi oficialmente o ponto comercial. A loja não era mais minha, e eu não havia contado para ninguém da família. Tayla, quando foi que você fez isso? Perguntei, ainda processando tudo. Ontem de madrugada, lá pela 1h. Eu não estava sozinha, ela confessou,
limpando o rosto com as mãos. Minha mãe foi comigo. A gente planejou tudo. Levamos martelo, estilete, até uma barra de ferro. A gente destruiu mesmo, dona Ana. E agora eu estou apavorada, porque se a senhora chamar a polícia, eu vou presa. Meus filhos vão ficar sem mãe. O Renan vai morrer de vergonha. Eu vim aqui implorar para a senhora não fazer isso. Por favor, dona Ana. A gente paga o prejuízo. A gente faz o que a senhora quiser, mas não chama a polícia. Olhei para aquela mulher de 36 anos se desmanchando na minha frente. Tayla sempre foi difícil. Desde que começou a namorar meu Renan, há mais de 15 anos, ela demonstrava um misto de insegurança e arrogância que me incomodava. Sempre com comentários indiretos, sempre comparando o que eu dava para cada filho, sempre de olho no que não era dela. Mas jamais imaginei que ela seria capaz de algo assim. E o Renan sabe disso? Perguntei. Tayla hesitou. Aquela hesitação me disse tudo. Sabe, ela murmurou. Ele não foi junto, mas sabia. Eu contei o plano e ele disse que a gente tinha que fazer alguma coisa, que não era justo. Senti meu sangue gelar. Meu próprio filho, Renan, meu primogênito, o menino que carreguei no colo, que ensinei a andar, que paguei faculdade, que ajudei a comprar a primeira casa. Ele sabia e aprovou. Respirei fundo. Precisava manter a calma. Precisava pensar estrategicamente. Tayla, você tem certeza absoluta de que foi na minha loja que você fez isso? Perguntei, já sabendo a resposta. Ela me olhou confusa. Claro que tenho certeza, dona Ana. É a loja que a senhora teve a vida inteira, na rua 15 de novembro, bem no centro. A senhora acha que eu ia errar o lugar? Assenti devagar. E você está aqui me pedindo perdão. Estou implorando, dona Ana. Eu sei que foi horrível. Eu sei que fui longe demais. Mas eu fiz aquilo num momento de desespero. A gente está com dívidas, os meninos precisam de tanta coisa e saber que a loja ia para a Amanda enquanto a gente se afoga em boletos me deixou louca. Levantei da poltrona e caminhei até a janela. Lá fora, o dia estava ensolarado. Algumas crianças brincavam na calçada. Tudo tão normal. Tão tranquilo. E ali dentro da minha casa, minha nora confessando um crime que ela nem sabia contra quem havia cometido. Virei para ela. Tayla, eu preciso de um tempo para processar isso tudo. Vai para casa. Não fala com ninguém sobre essa conversa. Amanhã a gente se fala de novo. Ela se levantou rapidamente, o rosto ainda molhado de lágrimas. A senhora não vai chamar a polícia? Eu disse que preciso pensar. Respondi, fria. Tayla assentiu várias vezes, já caminhando de costas em direção à porta. Obrigada, dona Ana, muito obrigada. A senhora é uma mulher boa. Eu sabia que a senhora ia entender. Quando ela saiu, fechei a porta e encostei nela. Meu coração batia acelerado agora. Não por medo, não por tristeza, mas por indignação. Como eles foram capazes? Voltei para o sofá, peguei meu celular e procurei o contato de Verônica. Antes de ligar, olhei para a tela e sorri. Um sorriso pequeno, mas presente. Tayla não fazia ideia do que estava por vir. Mas antes de continuar, verifique se você já está inscrito no canal e conte nos comentários de qual cidade ou país você está assistindo. Adoramos saber até onde nossas histórias chegam. Para entender completamente a dimensão do que Tayla havia feito, preciso voltar um pouco no tempo. Preciso contar como cheguei até aquele momento, sentada no meu sofá, com uma confissão absurda ecoando na minha cabeça. Meu marido, Joaquim, faleceu há 6 anos de um infarto fulminante. Ele tinha 68 anos e sempre foi um homem saudável, forte, trabalhador. Numa manhã de domingo, estávamos tomando café quando ele levou a mão ao peito e caiu. Não houve tempo para despedidas. Não houve tempo para nada. Em 10 minutos, meu companheiro de 40 anos se foi. Fiquei destroçada. Os primeiros meses foram os mais difíceis da minha vida. Acordava de madrugada procurando por ele na cama. Preparava café para 2. Colocava 2 pratos na mesa. A casa parecia enorme e vazia.
Mas eu tinha a loja. E a loja me salvou. Naquela época, meus 4 filhos já estavam criados e cada um tocando a própria vida. Renan, o mais velho, tinha 38 anos, era casado com Tayla e trabalhava como engenheiro civil. Tinham 2 filhos, Pedrinho, de 8 anos, e Enzo, de 5. Moravam numa casa financiada a 20 minutos da minha. Flávio, meu segundo filho, tinha 35 anos. Era solteiro e trabalhava como analista de sistemas em uma empresa de tecnologia. Sempre foi o mais quieto, o mais introspectivo. Morava sozinho num apartamento alugado. Amanda, minha única filha mulher, tinha 33 anos, também solteira, professora de inglês em uma escola particular. Amanda era meu xodó, não vou negar. Não por favoritismo, mas porque ela sempre foi grudada em mim. Desde pequena, era minha companheira para tudo. E André, o caçula, tinha 29 anos, era casado com Fernanda há 3 anos e trabalhava como fisioterapeuta. Eles ainda não tinham filhos, mas planejavam. Depois que Joaquim morreu, mergulhei na loja de corpo e alma. Aquele espaço de 80 metros quadrados no centro de São Carlos era meu refúgio. As clientes me conheciam, me respeitavam, voltavam sempre. Eu tinha fornecedores fiéis, funcionárias que trabalhavam comigo há anos. A loja me dava propósito, mas há 1 ano comecei a sentir o peso da idade. 63 anos, trabalhando 6 dias por semana, em pé o dia todo. Minhas pernas doíam, minhas costas reclamavam, e percebi que estava vivendo apenas para trabalhar. Não viajava, não visitava amigas, não fazia nada além de ir e voltar da loja. Foi quando Marlene, minha melhor amiga desde a adolescência, me ligou contando que havia feito uma viagem incrível para o Nordeste. Passou 15 dias conhecendo praias, comendo frutos do mar, dançando forró, e me disse algo que ficou martelando na minha cabeça. Ana, a gente não tem mais 20 anos. Se não aproveitar agora, quando vai aproveitar? Foi um clique. Ela tinha razão. Eu estava desperdiçando os melhores anos da minha aposentadoria presa em uma rotina exaustiva. Então tomei uma decisão. Ia vender a loja. Não foi fácil. Aquele lugar representava décadas da minha vida. Mas, ao mesmo tempo, senti um alívio enorme quando decidi. Procurei um corretor, avaliei propostas e 3 meses antes daquela terça-feira fatídica, fechei negócio com Verônica. Verônica tinha 60 anos, era viúva também e sonhava em ter uma loja de roupas. Ela me pagou R$350 mil pela loja, pelo estoque e pelo ponto comercial. Foi um valor justo. Assinamos tudo em cartório, fizemos a transferência oficial e pronto. A loja era dela. Mas eu não contei para ninguém da família. Tinha meus motivos. Primeiro, porque queria surpreendê-los. Meu plano era dividir o dinheiro da venda em 4 partes iguais e dar de presente de Natal para cada um dos meus filhos. R$87.500 para cada. Imaginava a felicidade deles ao receber aquela quantia. Renan poderia quitar dívidas, Flávio poderia dar entrada num apartamento próprio. Amanda poderia fazer a viagem dos sonhos dela para a Europa. André poderia reformar a casa. Segundo, porque eu sabia que se contasse antes, haveria opiniões demais. Renan tentaria me convencer a não vender. Amanda ficaria triste. Tayla, com certeza, meteria o nariz onde não era chamada. Então, decidi manter segredo até dezembro. Durante esses 3 meses, continuei saindo de casa nos mesmos horários, como se ainda estivesse indo para a loja. Mas, na verdade, eu passava os dias fazendo outras coisas. Ia ao cinema sozinha. Almoçava em restaurantes novos, visitava amigas. Comecei até aulas de pintura em tela numa escolinha perto de casa. Estava redescobrindo quem era Ana, além de dona da loja e mãe dos 4. Verônica tocava o negócio muito bem. Ela modernizou algumas coisas, trocou algumas peças do estoque, mas manteve o nome Fantasia e a essência. Para quem passava na frente, continuava sendo a mesma loja de sempre. Nós combinamos que ela não divulgaria a mudança de proprietário até o final do ano, justamente para eu poder fazer minha surpresa em família. Mas enquanto eu planejava essa surpresa agradável, Tayla e minha ex-sogra planejavam destruição. Voltei ao presente, ainda sentada no sofá, com o celular na mão.
Tayla havia saído fazia meia hora. Eu precisava ligar para a Verônica e descobrir exatamente o que tinha acontecido. Mas antes, precisava processar tudo. Meu filho Renan sabia. Ele aprovou o plano. Isso me doía mais do que a própria invasão. Como um filho meu, que criei com tanto amor, com tantos valores, poderia concordar com algo tão cruel? Respirei fundo e disquei o número de Verônica. Ela atendeu no segundo toque. Oi, Ana. Que coincidência, eu ia te ligar agora há pouco. Verônica, me conta uma coisa. Aconteceu algum problema na loja nas últimas horas? Perguntei diretamente. Houve uma pausa. Aconteceu sim. Como você soube? Me conta primeiro o que houve. Ana, a loja foi invadida de madrugada. Quebraram a vidraça da frente, entraram e fizeram uma destruição absurda. Rasgaram roupas, quebraram prateleiras, destruíram o balcão, jogaram produtos no chão. Foi vandalismo puro. Já fiz boletim de ocorrência e a polícia está investigando. Fechei os olhos. Então era verdade. Tayla não estava mentindo ou exagerando. Ela realmente tinha feito aquilo. Tem câmeras de segurança? Perguntei. Tenho. Instalei logo que assumi a loja. E já passei as imagens para a polícia. Dá para ver duas mulheres invadindo. Uma mais nova e uma mais velha. Usavam toucas e luvas, mas não disfarçaram a altura nem o corpo. A polícia disse que se alguém reconhecer, vai ser fácil identificar. Meu estômago revirou. Qual o prejuízo? O vidro da frente vai custar uns 3.000 para trocar. As roupas rasgadas e danificadas somam uns 10.000. Os móveis quebrados, mais uns 2.000. No total, mais ou menos 15.000 reais de prejuízo. Meu seguro cobre, mas tem franquia. E mesmo assim é uma dor de cabeça enorme. Eu não sabia o que dizer. Verônica, eu sinto muito. Ana, por que você está me ligando? Você sabe de alguma coisa? Hesitei. Contar ou não contar? Decidir rápido. Posso passar na loja amanhã? Preciso ver uma coisa. Claro. Vou estar lá o dia todo, organizando a bagunça. Desliguei o telefone e afundei no sofá. Aquilo estava muito pior do que imaginava. Tayla tinha causado 15.000 reais de prejuízo em uma pessoa inocente. E o pior, ela achou que estava fazendo isso comigo. A campainha tocou novamente. Olhei para o relógio. 5:30 da tarde. Levantei e fui até a porta. Era Renan. Meu filho estava com a expressão mais séria que já vi. Entrou sem pedir licença e foi direto ao ponto. Mãe, a Tayla falou com a senhora? Cruzei os braços. Falou. E a senhora vai fazer o quê? Não sei ainda, respondi, observando cada microexpressão dele. Renan passou a mão pelo cabelo, nervoso. Mãe, a gente está desesperado. A Tayla está passando por um momento muito difícil. Ela não está bem da cabeça. Precisa ter compaixão. Compaixão, repeti, testando a palavra na boca. Seu pai também me ensinou sobre responsabilidade, Renan, e sobre consequências. Mãe, por favor, a gente paga o prejuízo. Quanto a senhora quer? 10.000? 15.000? A gente arruma o dinheiro. 15.000. Ele sabia do valor. Então Tayla tinha contado tudo para ele mesmo antes de vir me procurar. Renan, você sabia do plano dela? Ele desviou o olhar. Mãe. Responde. Você sabia que sua esposa ia invadir minha loja e destruir tudo? O silêncio dele foi ensurdecedor. Então ele assentiu. Sabia, mas eu não achei que ela fosse realmente fazer. Pensei que era só desabafo. Mas quando ela fez, você não veio me contar, não veio me avisar, não chamou a polícia. Ficou quieto. Porque ela é minha esposa e mãe dos meus filhos. O que a senhora queria que eu fizesse? Queria que você fosse homem, disparei, e minha voz saiu mais dura do que pretendia. Queria que você me protegesse, que me respeitasse, que lembrasse que sou sua mãe. Mas aparentemente isso não significa mais nada. Renan ficou vermelho. A senhora sempre teve preferência pela Amanda. Todo mundo sabe. A loja sempre foi prometida para ela. Prometida? Quem te disse isso? Ninguém precisou dizer. A gente sabe. A Amanda sempre foi a queridinha.
Respirei fundo. Não ia adiantar discutir naquele momento. Renan, vai para casa. Amanhã a gente conversa com calma. A senhora vai chamar a polícia? Ainda não sei. Ele me encarou por longos segundos, como se tentasse me decifrar. Depois, saiu batendo a porta. Fiquei ali, parada no meio da sala, sentindo um vazio enorme no peito. Meu filho, meu primogênito, achava que eu era injusta, achava que favorecia Amanda. E o pior, estava disposto a aceitar a destruição do meu trabalho de décadas para equilibrar as coisas. Mas o que ele não sabia, o que nenhum deles sabia, era que a loja não era mais minha, e que, ao tentarem me atingir, atingiram uma pessoa completamente inocente. Sentei novamente no sofá e peguei o celular. Precisava ver aquelas imagens de segurança. Precisava ter certeza absoluta antes de tomar qualquer decisão. Mas uma coisa eu já sabia. Nada seria mais como antes. Acordei naquela quarta-feira com uma determinação que fazia tempo que não sentia. Enquanto preparava meu café da manhã, repassei mentalmente tudo o que tinha acontecido no dia anterior. A confissão de Tayla, a cumplicidade de Renan, o prejuízo de Verônica e, principalmente, aquela acusação absurda de que eu favorecia a Amanda. Tomei meu café com calma, olhando pela janela da cozinha. O dia estava nublado, ameaçando chuva. Vesti uma calça jeans, uma blusa azul marinho e meu tênis mais confortável. Peguei minha bolsa e saí de casa às 9 em ponto. A loja ficava a 15 minutos de carro. Enquanto dirigia pelas ruas conhecidas de São Carlos, minha cidade de toda a vida, pensei em quantas vezes tinha feito aquele trajeto. 42 anos, mais de 15.000 dias abrindo e fechando aquele mesmo estabelecimento. E agora, pela primeira vez, eu ia até lá apenas como visitante. Quando cheguei na rua 15 de novembro, estacionei em frente e observei. A vidraça estava coberta com tapumes de madeira. Uma placa grudada avisava: fechado temporariamente para reparos. Meu coração apertou mesmo, sabendo que não era mais minha responsabilidade. Desci do carro e bati na porta. Verônica abriu quase imediatamente. Ela era uma mulher bonita, de cabelos grisalhos bem cortados, óculos de grau com armação moderna e um sorriso cansado no rosto. Ana, entra, entra! Entrei e o que vi me chocou. Mesmo já sabendo o que tinha acontecido, ver com os próprios olhos era diferente. O balcão onde passei décadas atendendo clientes estava rachado ao meio. Prateleiras arrancadas da parede, cabides espalhados pelo chão, roupas rasgadas amontoadas em um canto. Vidro estilhaçado ainda em alguns pontos do piso. Meu Deus, murmurei. Verônica suspirou. Pois é, parece cenário de filme de terror. Quem fez isso tinha muita raiva. Não foi vandalismo aleatório. Foi pessoal. Caminhei devagar pelo espaço, tocando nas paredes, observando cada detalhe. Aquele lugar tinha sido minha vida. E agora estava destruído por causa de ganância e ressentimento. Verônica, você disse que tem as imagens das câmeras. Tenho. Quer ver? Quero. Ela pegou um tablet que estava sobre uma cadeira e abriu o arquivo de vídeo. Olha, são duas mulheres. Aparecem aqui às 1h15 da madrugada. Assisti em silêncio. A imagem era em preto e branco, mas dava para ver tudo claramente. Duas figuras encapuzadas se aproximam da loja. A mais baixa carrega uma barra de ferro. A mais alta carrega uma mochila. Elas olham para os lados, verificando se não tem ninguém na rua. E então a mais baixa golpeia a vidraça com força. O vidro se estilhaça. Elas entram. As câmeras internas captam tudo. As duas começam a destruição metódica. Arrancam roupas dos cabides e rasgam com estiletes. Derrubam prateleiras, quebram o balcão com a barra de ferro. Trabalham em silêncio, focadas, por mais ou menos 20 minutos. Depois, saem pela mesma frente destruída e desaparecem na escuridão. Consegue identificar? Verônica perguntou. Podia. Mesmo com as toucas e roupas escuras, eu reconhecia perfeitamente. A mais baixa era Tayla. O jeito de andar, a postura, a altura. A mais alta era Dalva, sua mãe.
Uma mulher que sempre fora amarga e ressentida, que criou a filha com a mesma visão distorcida de mundo. Consigo, respondi baixinho. São minha nora Tayla e a mãe dela, Dalva. Verônica arregalou os olhos. Sua nora? Pessoas da sua família fizeram isso? Exatamente, minha nora e a sogra do meu filho. Ana, você está dizendo que pessoas da sua família fizeram isso? Assenti. Fizeram. E fizeram achando que estavam destruindo minha loja. Não sabiam que eu tinha vendido. Verônica ficou pálida. Sentou em uma das cadeiras que sobraram. Espera, elas fizeram isso, te achando que era sua? Exatamente. Mas por quê? Contei tudo. A visita de Tayla no dia anterior, a confissão em lágrimas, a acusação de favoritismo, o envolvimento de Renan, o plano de destruir a loja para ninguém ficar com nada. Verônica escutou tudo de boca aberta. Meu Deus do céu, Ana, isso é loucura. É, concordei. E agora você é a vítima de uma vingança que nem era para você. Verônica esfregou o rosto com as mãos. E o que você vai fazer? Ainda não sei. Por isso vim aqui. Precisava ver as imagens, confirmar tudo. Mas, Verônica, eu quero que saiba uma coisa. Eu vou te ajudar. Não era para você estar no meio disso. Ana, não. Você não tem culpa de nada. Isso é problema meu agora. Eu já acionei o seguro, já registrei BO. A polícia vai investigar. A polícia vai identificar elas fácil com essas imagens, falei. E quando isso acontecer, vai dar processo criminal. Invasão, vandalismo, destruição de patrimônio. Tayla e Dalva vão responder judicialmente. Verônica mordeu o lábio. Sinceramente? Eu quero que respondam, porque isso aqui foi covarde. Mas, Ana, você precisa pensar na sua família, no seu filho, nos seus netos. Estou pensando. Estou pensando que meu filho apoiou isso e que preciso decidir que tipo de avó e mãe eu quero ser. Se a que aceita qualquer coisa em nome da paz ou a que ensina sobre consequências. Saímos dali meia hora depois. Verônica precisava continuar organizando a bagunça e eu precisava pensar. Voltei para casa dirigindo no piloto automático, a cabeça fervilhando. Quando cheguei, havia uma mensagem no meu celular. Era de Amanda. Mãe, o Renan me ligou dizendo que a senhora está brava com ele. O que aconteceu? Quer que eu vá aí? Minha filha, minha Amanda. Sempre tão atenciosa, sempre tão presente. Será que eu realmente a favorecia como Tayla acusava? Parei para pensar honestamente. Amanda me visitava 3 vezes por semana. Me ligava todo dia, me convidava para almoçar. Mas Renan? Renan só aparecia quando precisava de algo. Flávio e André eram carinhosos, mas tinham suas vidas corridas. Não era favoritismo, era disponibilidade, era presença, era reciprocidade. Respondi para Amanda. Depois conversamos com calma, filha. Não se preocupa agora. À tarde, recebi uma ligação de número desconhecido. Atendi. Dona Ana? Aqui é o investigador Silva, da Delegacia Central. A senhora é a antiga proprietária da loja de roupas na rua 15 de novembro? Meu coração acelerou. Sim, era. Mas vendi há 3 meses. Entendi. A gente está investigando uma invasão que aconteceu na madrugada de terça-feira. A atual proprietária disse que a senhora talvez pudesse ajudar na identificação dos suspeitos. Posso sim. Poderia passar aqui na delegacia amanhã de manhã para prestar depoimento? Posso. Desliguei o telefone com as mãos tremendo. Estava acontecendo. A investigação estava avançando e eu teria que tomar uma decisão em breve. Entregar ou proteger Tayla e Dalva. Mas antes que pudesse processar isso, a campainha tocou novamente. Fui atender já cansada daquela novela toda. Era Flávio, meu segundo filho. Oi, mãe, posso entrar? Claro, filho. Flávio entrou e foi direto para a cozinha, como sempre fazia. Serviu-se de um copo de água e sentou à mesa. Ele tinha uma expressão preocupada. Mãe, o Renan me ligou. Disse que a Tayla fez uma besteira e que a senhora está pensando em chamar a polícia. Isso é verdade? Suspirei. Senta aqui, Flávio. Preciso te contar uma história.
Contei tudo, desde a venda da loja que mantive em segredo, passando pela invasão, pela confissão de Tayla, pelo envolvimento de Renan. Flávio escutou tudo sem interromper, os olhos cada vez mais arregalados. Quando terminei, ele ficou em silêncio por longos segundos. Mãe, isso é sério, muito sério. Eu sei. A Tayla e a Dalva cometeram um crime, e o Renan foi cúmplice por omissão. Eu sei. E elas fizeram tudo isso porque achavam que a senhora ia deixar a loja só para Amanda? Exatamente. Flávio balançou a cabeça, incrédulo. Mãe, a senhora sempre foi justa com todos nós. Eu nunca senti favoritismo. A Amanda é mais presente porque ela quer, não porque a senhora pede. E mesmo que fosse, a loja é sua. A senhora faz o que quiser com ela. Senti os olhos marejarem. Obrigada, filho. O que a senhora vai fazer? Ainda não sei. Amanhã preciso ir na delegacia prestar depoimento. Vão me mostrar as imagens e pedir para identificar. Se eu identificar, elas vão ser indiciadas. Flávio respirou fundo. Mãe, eu vou ser honesto. Parte de mim quer proteger o Renan. É meu irmão. Mas a parte racional de mim sabe que ele errou feio. E a Tayla e a Dalva erraram ainda mais. Elas destruíram o negócio de uma pessoa inocente. Isso não pode ficar sem consequência. E os meninos, Pedro e Enzo, se a mãe deles for presa, vão sofrer. Mas, mãe, crianças são resilientes. E talvez seja importante eles aprenderem cedo que ações têm consequências. Que não se pode fazer maldade e sair impune. Abracei meu filho. Flávio sempre foi o mais centrado, o mais racional. E naquele momento, suas palavras me deram uma clareza que eu precisava. Quando ele saiu, já era noite. Fiz um chá de camomila e sentei no sofá. Liguei a televisão, mas não prestava atenção. Minha mente estava no dia seguinte, na delegacia, no depoimento. E foi então que meu celular tocou. Era a Tayla. Dona Ana, por favor, me atende. Atendi. Oi, Tayla. Dona Ana, eu preciso saber. A senhora vai me entregar para a polícia? Tayla, você cometeu um crime. Eu sei. Eu sei e me arrependo. Mas, Dona Ana, pensa nos meus filhos. No Pedro, no Enzo. Eles precisam da mãe deles. Deveriam ter pensado nisso antes. Por favor, eu imploro. A gente paga o prejuízo. A gente faz o que a senhora quiser, mas não me entrega. Fechei os olhos. Tayla, o prejuízo não foi em mim. Foi na Verônica, a nova dona. Silêncio do outro lado. O quê? Eu vendi a loja há 3 meses. Você não destruiu minha loja. Destruiu a loja de uma mulher que não tem nada a ver com essa história. Ouvi um som abafado. Tayla estava chorando de novo. Não, não pode ser. É. E agora ela que vai decidir se processa vocês ou não. Eu sou só testemunha. Dona Ana, pelo amor de Deus. Desliguei. Não conseguia mais ouvir. Deitei na cama, mas dormi pouco. A noite foi longa e cheia de pensamentos. E o pior ainda estava por vir. Na manhã seguinte, acordei com uma determinação que surpreendeu até a mim mesma. Não tinha dormido bem, mas estava estranhamente lúcida. Preparei meu café, vesti uma roupa sóbria, calça social preta e camisa branca, e saí de casa às 8h30. Tinha marcado na delegacia às 9h. O caminho até lá foi silencioso. São Carlos estava com trânsito tranquilo naquele horário. Estacionei em frente à delegacia central, um prédio cinza e sem graça que sempre me causou um leve desconforto. Nunca imaginei que um dia entraria ali para depor sobre um crime cometido por membros da minha própria família. O investigador Silva me recebeu em uma sala pequena com uma mesa, algumas cadeiras e um computador velho. Ele era um homem de uns 50 anos, careca, com uma barriga saliente e um olhar cansado de quem já viu de tudo. Dona Ana, obrigado por vir. Senta aqui, por favor. Sentei, cruzando as mãos sobre o colo. A senhora já sabe do que se trata, né? A invasão e vandalismo na antiga loja da senhora. Sei sim. A atual proprietária, Dona Verônica, nos passou as imagens das câmeras de segurança. Vou mostrar para a senhora. Consegue identificar as pessoas? Ele girou o monitor do computador para mim e deu play no vídeo. Assisti tudo de novo.
As duas figuras encapuzadas, a destruição metódica, a frieza com que trabalhavam. Consigo identificar, falei, a voz firme. Quem são? Respirei fundo. Aquele era o momento. A mais baixa é Tayla Rodrigues Costa, minha nora, casada com meu filho Renan. A mais alta é Dalva Rodrigues, mãe dela. O investigador anotou tudo. A senhora tem certeza absoluta? Tenho. Reconheço o porte físico, a altura, o jeito de andar. E, além disso, a própria Tayla confessou o crime para mim ontem. Ele levantou a sobrancelha. Confessou? Confessou. Veio na minha casa chorando, achando que tinha destruído minha loja. Não sabia que eu já tinha vendido. Pediu para eu não chamar a polícia. E a senhora tem como provar essa confissão? Não gravei, se é isso que está perguntando. Mas tenho testemunha indireta. Meu filho Flávio esteve na minha casa logo depois e eu contei tudo para ele. O investigador continuou anotando. Dona Ana, a senhora sabe por que elas fizeram isso? Então contei a história completa. O ressentimento de Tayla. A crença de que eu favorecia a Amanda. O plano de destruir a loja para ninguém ficar com nada. O envolvimento de Renan, que sabia e aprovou. Quanto mais eu falava, mais sério ficava o rosto do investigador. Entendo. Isso caracteriza destruição de patrimônio com premeditação. É grave. Elas podem pegar de 1 a 3 anos de prisão, dependendo do juiz. Senti um aperto no peito, mas não demonstrei. E qual o próximo passo? Vou emitir mandado de intimação para elas virem depor. Depois, dependendo do que disserem, posso indiciar. A dona Verônica já disse que quer representar criminalmente. Isso significa que o processo vai para frente independente da vontade delas. Entendi. Dona Ana, tem mais alguma coisa que a senhora queira acrescentar? Pensei por um momento. Só uma coisa. Meu filho Renan sabia do plano. Não participou fisicamente, mas sabia. Isso não o torna cúmplice? O investigador coçou o queixo. Depende. Se ele apenas soube depois, não. Mas se ele soube antes e não impediu nem denunciou, pode ser considerado omissão. Vou precisar interrogar ele também. Saí da delegacia 1 hora depois, com a sensação estranha de ter feito a coisa certa, mas com gosto amargo na boca. No estacionamento, vi que tinha várias mensagens no celular. 3 de Tayla. Dona Ana, pelo amor de Deus, não me entrega. Pensa nos meus filhos. A senhora vai se arrepender disso. A última mensagem me gelou. Era uma ameaça velada ou apenas desespero? 2 mensagens de Renan. Mãe, preciso falar com a senhora urgente. A Tayla me contou que a loja não é mais sua. Precisamos conversar. Uma mensagem de Amanda. Mãe, tá tudo bem? Estou preocupada. E uma mensagem de André, meu caçula. Mãe, o Renan me ligou contando uma história maluca. Isso é verdade? Ignorei todas. Fui direto para casa. Quando cheguei, havia um carro estacionado na frente. Era o carro de Renan. Ele estava sentado no volante, esperando. Quando me viu, saiu rapidamente. Mãe, precisamos conversar. Entra, falei, seca. Entramos. Renan estava visivelmente nervoso, andando de um lado para o outro da sala. Mãe, a Tayla me contou que a senhora vendeu a loja há 3 meses. É verdade? É. Por que não contou pra gente? Porque quis assim. A loja era minha, a decisão era minha. Mas, mãe, a gente é sua família. A senhora deveria ter avisado. Por quê? Para vocês tentarem me convencer a não vender? Para Tayla criar teorias conspiratórias sobre favorecimento? Fiz muito bem em não contar. Renan esfregou o rosto. A Tayla está desesperada. Disse que a senhora foi na polícia. Fui. Prestei depoimento. Identifiquei ela e a Dalva nas imagens. O investigador vai intimar as duas. Mãe, como a senhora pôde? Levantei, encarando meu filho nos olhos. Como eu pude? Renan, a pergunta é como você pôde. Você sabia do plano. Sabia que sua esposa ia cometer um crime. E não fez nada. Não me avisou. Não impediu. Ficou quieto.
porque eu não achei que ela fosse realmente fazer. Mas ela fez e destruiu o negócio de uma pessoa inocente. 15 mil reais de prejuízo. Verônica está sofrendo as consequências de uma vingança que nem era para ela. E você quer que eu proteja quem fez isso? Ela é mãe dos seus netos. E eu sou sua mãe. E você escolheu ficar do lado de quem planejou me destruir. Renan ficou vermelho. A senhora sempre foi injusta comigo. Sempre preferiu a Amanda. Todo mundo sabe disso. Sabe de uma coisa, Renan? Vou te contar a verdade. Quando vendi a loja por 350 mil reais, meu plano era dividir o dinheiro em 4 partes iguais. 87.500 para cada filho, no Natal, como presente, para vocês poderem fazer o que quisessem com o dinheiro. Vi a cor sumir do rosto dele. O quê? Isso mesmo. Amanda ia receber exatamente a mesma coisa que você. E que Flávio, e que André. Não havia favoritismo, não havia injustiça. Mas vocês criaram uma fantasia na cabeça de vocês e agiram baseados nisso. Renan cambaleou até o sofá e sentou, parecendo ter levado um soco. Mãe, eu não sabia. Não sabia porque não perguntou. Não confiou em mim. Preferiu acreditar em veneno que a Tayla plantava na sua cabeça. E agora? O que vai acontecer? Agora Tayla e Dalva vão responder criminalmente. Vão ter que pagar o prejuízo. E dependendo do juiz, podem até ser presas. Mãe, por favor, tem como a senhora reverter isso? Falar com a tal Verônica? Pedir para ela desistir do processo? Olhei para meu filho com uma mistura de pena e decepção. Renan, eu não vou fazer isso, porque seria injusto com a Verônica. Ela é a vítima aqui, não eu. E vocês precisam aprender que ações têm consequências. E os meninos, Pedro e Enzo, se a mãe deles for presa? Aí você deveria ter pensado antes de aprovar esse plano absurdo. Renan levantou, os olhos marejados. A senhora está escolhendo uma estranha em vez da própria família. Não, estou escolhendo o certo em vez do conveniente. E isso é diferente. Ele saiu batendo a porta. Fiquei ali, tremendo, sentindo o peso de tudo. Mas ao mesmo tempo, sentindo que tinha feito o que precisava ser feito. À tarde, recebi uma ligação de Dalva, a mãe de Tayla, a mulher que sempre me tratou com desdém mal disfarçado. Ana, precisamos conversar. Pode falar. Essa história toda é um mal-entendido. A Tayla estava confusa, estressada. Ela não queria te prejudicar. Dalva, vocês invadiram uma loja e destruíram tudo. Isso não é mal-entendido, é crime. Mas a loja nem era mais sua. Você está fazendo tempestade em copo d'água. A loja não ser mais minha torna tudo pior, não melhor. Vocês destruíram o negócio de uma pessoa inocente. Olha, Ana, vou ser direta. Se você insistir nesse processo, vai perder a família. O Renan vai cortar contato. Você não vai mais ver seus netos. Pensa bem. Senti uma raiva fria subir pela espinha. Dalva, você está me ameaçando? Estou te avisando. Família é sagrado, e você está escolhendo uma estranha. Não. Estou escolhendo dignidade, e se a consequência disso é perder quem não me respeita, então que seja. Desliguei na cara dela. Naquela noite, liguei para Amanda, Flávio e André. Chamei os 3 para jantar em casa no dia seguinte. Precisava contar tudo pessoalmente, do jeito certo, antes que Renan distorcesse a história. E, principalmente, precisava tomar uma decisão sobre o dinheiro, sobre a herança, sobre o que fazer dali para frente. Porque uma coisa estava clara: nada voltaria a ser como antes. No dia seguinte, arrumei a casa caprichado, fiz lasanha, a receita que meus filhos amavam desde pequenos. Preparei salada, comprei pão francês quentinho, fiz suco de laranja natural. Queria que aquele jantar fosse especial, porque eu sabia que as conversas seriam difíceis. Amanda chegou primeiro, às 7 em ponto. Minha filha tinha o dom da pontualidade. Ela entrou carregando um buquê de flores. Trouxe para a senhora, mãe. Estava preocupada com tudo isso. Obrigada, filha. Você sempre tão atenciosa. 15 minutos depois, chegaram Flávio e André juntos. Eles tinham se encontrado no caminho. André veio com Fernanda,
sua esposa, uma moça doce que sempre foi querida por todos nós. Quando sentamos à mesa, percebi a ausência gritante de Renan. Tinha ligado para ele convidando, mas ele disse que não viria, que estava do lado da esposa, que eu que decidisse o que era mais importante para mim. Servi a lasanha e, enquanto comíamos, contei tudo nos mínimos detalhes. A venda secreta da loja 3 meses antes. O plano de dividir o dinheiro igualmente entre os 4 no Natal. A invasão de Tayla e Dalva. A confissão em prantos. O envolvimento de Renan. O boletim de ocorrência. Meu depoimento na polícia. Amanda estava pálida. Flávio ouvia sério, já sabendo de boa parte. André segurava a mão de Fernanda, incrédulo. Mãe, isso é... Eu não consigo acreditar, Amanda disse, a voz embargada. A Tayla sempre foi meio difícil, mas fazer uma coisa dessas? E o pior, continuei, é que eles achavam que eu ia deixar a loja só para você, Amanda, que eu te favorecia. Minha filha começou a chorar. Mas isso nunca foi verdade. Mãe, eu juro que nunca pedi nada. Nunca esperei nada. Eu só gostava de estar perto da senhora. Eu sei, filha. Eu sempre soube. André balançou a cabeça. E o Renan apoiou isso? Meu próprio irmão? Apoiou. Sabia do plano. E quando eu confrontei, ele me disse que era justo, que eu sempre preferia a Amanda. Isso é ridículo, Flávio falou, a voz dura. Mãe sempre foi justa com todos nós. Sempre. Se a Amanda é mais presente, é porque ela escolhe ser. Eu escolhi morar sozinho e ter minha privacidade. O André escolheu focar na carreira e no casamento. O Renan escolheu casar com uma mulher problemática. Nossas escolhas, nossas consequências. Concordei em silêncio. Flávio sempre tinha esse dom de sintetizar as coisas com clareza. E agora, mãe, o que vai acontecer? André perguntou. Agora Tayla e Dalva vão ser intimadas. Vão ter que depor. Provavelmente vão ser indiciadas por invasão e destruição de patrimônio. Verônica, a dona da loja, está representando criminalmente. O processo vai para frente. Elas podem ser presas? Fernanda perguntou, preocupada. Podem, mas provavelmente vão responder em liberdade e pegar pena alternativa. Talvez prestação de serviços comunitários, multa pesada. Mas a ficha criminal fica, e vão ter que pagar o prejuízo de 15 mil reais para Verônica. E quanto ao dinheiro da venda? Amanda perguntou baixinho. Mãe, eu não quero nada. Depois de tudo isso, não me sinto bem recebendo. Nem eu, André completou. Parece errado. Calma, falei, levantando a mão. Deixa eu explicar. Eu passei os últimos 2 dias pensando muito sobre isso e tomei algumas decisões. Todos me olharam atentos. Primeiro sobre Renan. Ele não vai receber a parte dele. R$ 87.500 que seriam dele não serão mais. Essa decisão é irreversível, mesmo que ele se arrependa, mesmo que ele mude, porque ele não apenas apoiou um crime, ele escolheu ficar contra mim. E ações têm consequências permanentes. Vi Amanda morder o lábio, os olhos marejados. Ela sempre foi a mais sentimental. Segundo, sobre vocês 3. Amanda, Flávio, André, vocês vão receber suas partes sim, porque eu vendi aquela loja pensando em vocês. Em dar a vocês uma segurança, uma possibilidade de fazer algo que sonham. E vocês não fizeram nada errado. Vocês me respeitaram, confiaram em mim. Então é justo. Mas mãe, Amanda começou. Sem mas, já está decidido. Cada um de vocês vai receber R$ 87.500. Façam o que quiserem. Investem, viajem, guardem, escolham. E o dinheiro que era do Renan? Flávio perguntou. Respirei fundo. Esse dinheiro, juntamente com minha própria parte, vou usar de outra forma. Primeiro, vou pagar metade do prejuízo da Verônica. R$ 7.500. Não porque eu seja obrigada, mas porque me sinto mal que ela tenha sido vítima de uma confusão que envolvia minha família. Todos concordaram com a cabeça. E com o resto, vou fazer algo que quero há muito tempo. Vou viajar. Vou conhecer lugares novos. Vou viver. Porque eu percebi, nesses últimos dias, que passei 42 anos adiando minha vida.
E não quero adiar mais. Amanda se levantou e veio me abraçar chorando. Mãe, eu te amo tanto. A senhora merece tudo de bom. André e Flávio também se levantaram. Foi um abraço coletivo, ali na sala de jantar, enquanto a lasanha esfriava na mesa. Senti que, apesar de tudo, apesar da dor e da decepção, ainda tinha muito amor naquela família. Só que agora, esse amor tinha limites mais claros. Depois do jantar, enquanto lavávamos a louça juntos, coisa que sempre fizemos, todos ajudando, Amanda me perguntou algo que estava na ponta da língua dela. Mãe, e se o Renan se arrepender? Se ele pedir desculpas de verdade? Pausei, com o prato na mão. Se ele se arrepender, se pedir desculpas genuínas, se demonstrar mudança real, eu perdoo. Eu sempre vou amá-lo, é meu filho. Mas o dinheiro não volta. Essa consequência é permanente. Porque ele precisa entender que algumas escolhas a gente não pode desfazer. Isso não é muito duro? Ela perguntou, os olhos preocupados. Talvez, mas sabe o que seria mais duro? Ensinar meus netos que podem fazer qualquer coisa que vovó sempre perdoa e esquece. Que não existem consequências reais. Prefiro ser vista como dura agora e ter netos que entendem sobre responsabilidade. Amanda concordou pensativa. A senhora tem razão. Flávio, que escutava tudo secando os pratos, acrescentou. Mãe, só uma coisa. Quando for viajar, avisa a gente. Tira foto, manda mensagem, porque agora que a senhora está livre, a gente quer acompanhar essa nova fase. Sorri. Podem ter certeza que vou encher o grupo da família de fotos. Falando nisso, André disse, a gente devia criar um grupo novo, sem o Renan. Pelo menos por enquanto, até as coisas se resolverem. Foi uma decisão prática, mas dolorosa. Naquela noite mesmo, Flávio criou um novo grupo, Família Núcleo. Estavam lá eu, Amanda, Flávio, André e Fernanda. Renan ficou de fora. Nos dias seguintes, muita coisa aconteceu. Tayla e Dalva foram intimadas e prestaram depoimento. Segundo o investigador Silva, que me mantinha informada, elas tentaram negar inicialmente. Mas quando confrontadas com as imagens das câmeras e com minha identificação, confessaram. Tayla chorou muito, dizendo que estava arrependida. Dalva ficou em silêncio. Foram indiciadas por invasão de domicílio e destruição de patrimônio. Teriam que responder ao processo. Verônica foi irredutível. Queria que elas pagassem. E tinha todo o direito. Renan me ligou 2 vezes, mas não atendi. Ele deixou mensagens dizendo que precisávamos conversar, que eu estava exagerando, que família era mais importante que dinheiro. Mas não respondi. Não estava pronta. Amanda passou a me visitar diariamente. Percebi que ela estava com medo de me perder também. Então fiz questão de reafirmar sempre meu amor por ela. Flávio me ligava todo dia no almoço só para saber como eu estava. André e Fernanda me convidaram para jantar na casa deles no fim de semana. Eu estava perdendo um filho, mas fortalecendo laços com os outros 3. E embora doesse, havia uma paz estranha nessa nova dinâmica. Uma semana depois do jantar, recebi uma ligação de Verônica. Ana, pode passar aqui na loja hoje à tarde? Posso. Aconteceu alguma coisa? Quero conversar com você pessoalmente. É importante. Fui até lá às 3 horas. A loja estava reformada. O vidraça nova, reluzente. As prateleiras reinstaladas. Parecia melhor que antes. Ficou linda, comentei. Ficou. O seguro cobriu a maior parte. E sabe, Ana, eu estava pensando... Você não quer ser minha sócia? Pisquei surpresa. Como assim? Olha, eu sei que você já trabalhou uma vida toda aqui e vendeu justamente para descansar. Mas que tal ser uma sócia silenciosa, consultora? Você tem tanto conhecimento, tantos anos de experiência. Eu pagaria uma porcentagem mensal. Você não precisaria estar aqui todo dia, só quando quisesse, dar opiniões, ajudar nas decisões grandes. Pensei por um momento. Verônica, isso é muito generoso, mas eu vendi justamente para me libertar. Eu sei, mas pensa bem, não seria uma prisão. Seria uma parceria livre. E, sinceramente,
Depois de tudo isso, de você ter me ajudado, de ter identificado quem fez, de ter se oferecido para pagar parte do prejuízo, eu sinto que a gente tem uma conexão. Duas viúvas, duas mulheres que sabem se virar. Que tal? Sorri. Havia algo de atraente naquela proposta. Não pelo dinheiro, mas pela conexão, pela possibilidade de ter um propósito sem ser uma obrigação. Deixa eu pensar, mas te adianto que estou inclinada a aceitar. Ótimo. E Ana, tem outra coisa. A audiência do processo está marcada para mês que vem. A Tayla e a Dalva vão ter que comparecer. Você também como testemunha. Preparada? Vou ter que estar. Saímos de lá depois de tomar um café e conversar sobre amenidades. Verônica era uma mulher interessante, culta, viajada, com histórias incríveis. Percebi que poderíamos ser amigas de verdade. Quando cheguei em casa, havia um carro na porta. Reconheci imediatamente. Era de Renan. Mas dessa vez, ele não estava sozinho. Tayla estava com ele. E Pedro e Enzo, meus netos, estavam no banco de trás. Meu coração apertou. Não via os meninos há 2 semanas. Desci do carro devagar. Renan saiu também, a expressão derrotada. Mãe, por favor, a gente precisa conversar, todos juntos. Olhei para Tayla. Ela evitava meu olhar. Olhei para os meninos. Pedro me viu e acenou timidamente. Enzo, o menor, sorriu. Respirei fundo. Entrem. Quando todos entraram na minha casa, senti o peso do momento. Renan estava visivelmente abatido, com olheiras fundas e barba por fazer. Tayla mantinha os olhos baixos, as mãos entrelaçadas nervosamente. Pedro e Enzo, meus netos, correram até mim e me abraçaram como sempre faziam. Vovó, sentimos saudade, Pedro disse, apertando minha cintura. Eu também, meu amor. Eu também. Pedi para os meninos irem brincar no quintal enquanto os adultos conversavam. Eles obedeceram, felizes por ter espaço para correr. Sentamos na sala. Eu numa poltrona, Renan e Tayla no sofá, uma distância considerável entre nós. Ninguém falava. O silêncio era denso, constrangedor. Até que Tayla limpou a garganta. Dona Ana, eu preciso pedir desculpas. Olhei para ela sem expressão, esperando. Eu fiz uma coisa horrível. Terrível. E o pior é que fiz baseada numa mentira que eu mesma construí na minha cabeça. Ela começou a chorar, mas continuou falando. A senhora nunca disse que ia deixar a loja só para Amanda. Nunca favoreceu ela em detrimento do Renan. Isso foi coisa minha, insegurança minha, ressentimento meu. E da sua mãe, acrescentei. E da minha mãe, ela admitiu. Minha mãe sempre teve essa visão de que sogra é inimiga, que família do marido quer roubar o que é nosso. Ela plantou isso em mim desde que comecei a namorar o Renan, e eu deixei isso crescer. Tayla, você não é criança. Tem 36 anos, é mãe de 2 filhos. Não pode botar a culpa só na sua mãe. Eu sei. Por isso estou aqui, assumindo minha culpa. Eu destruí a loja daquela mulher inocente. Vou ter que responder criminalmente. Vou ter que pagar o prejuízo. E tudo bem, eu mereço. Renan, que estava quieto até então, falou. Mãe, eu também preciso pedir desculpas. Eu sabia do plano da Tayla e não impedi. Pior, eu apoiei. Porque eu também acreditava nessa história de favoritismo. E estava errado. Completamente errado. Olhei para o meu filho, meu primogênito. O menino que ensinei a andar de bicicleta, que levei no primeiro dia de aula, que abracei quando chorou por desilusões amorosas. E vi um homem de 38 anos com vergonha no rosto. Renan, o que mais me doeu não foi nem a invasão. Foi descobrir que você não confiava em mim, que você achava que eu seria capaz de injustiça com meus próprios filhos. Mãe, Deixa eu terminar. Durante 42 anos, acordei cedo, trabalhei até tarde, abri mão de lazer, de descanso, de viagens, para construir um negócio que sustentasse nossa família. Paguei faculdade para vocês 4, ajudei nas entradas das casas, dei dinheiro quando precisaram, sempre de forma igual, sempre justa.
E mesmo assim você achou que eu ia favorecer a Amanda só porque ela é mulher? Renan baixou a cabeça. Quando a senhora coloca assim, soa absurdo. É absurdo. Mas mais absurdo ainda é que isso levou vocês a cometerem um crime. Eu sei, mãe, e sei que a senhora já tomou decisões quanto ao dinheiro da venda. Flávio me contou que eu não vou receber minha parte. Exato. E eu aceito. Eu mereço essa consequência. Mas, mãe, por favor, não me afasta da senhora. Não afasta os meninos da senhora. Eles amam a vovó. E eu te amo, mãe. Sei que decepcionei, sei que errei feio, mas quero consertar. Senti meu coração apertar. Porque por mais que estivesse magoada, por mais que estivesse decepcionada, ele era meu filho. E eu o amava também. Renan, eu não vou te afastar, nem aos meninos. Vocês são minha família, mas as coisas não vão voltar a ser como eram. Pelo menos não tão cedo. Vocês quebraram minha confiança, e confiança demora para reconstruir. Eu vou reconstruir, mãe. Juro que vou. E quanto ao dinheiro, isso não muda. Você não vai receber. E isso é definitivo. Mesmo que daqui 10 anos a gente esteja bem, esse dinheiro você perdeu. Porque precisa ter uma consequência concreta. Precisa doer. Para você aprender. E principalmente, para os meus netos aprenderem vendo. Renan assentiu, os olhos vermelhos. Entendo. Tayla olhou para mim. Dona Ana, sei que a senhora não tem motivo nenhum para confiar em mim de novo. Mas juro que vou mudar. Vou fazer terapia. Vou trabalhar minhas inseguranças. Vou ser uma pessoa melhor. Espero que sim, Tayla. Pelos seus filhos. Ficamos mais alguns minutos conversando. Renan contou que eles estavam com dificuldades financeiras, não só pelas dívidas, mas porque agora teriam que pagar o prejuízo para Verônica. Os 15 mil reais iam sair do pouco que tinham guardado. Senti pena, não vou negar. Mas não voltei atrás nas minhas decisões. Compaixão não significa ausência de consequências. Quando estavam saindo, Tayla se virou para mim. Dona Ana, a senhora é uma mulher muito forte, mais forte do que eu jamais serei. Não é força, Tayla, é dignidade, e dignidade a gente escolhe ter. Depois que saíram, fiquei exausta, mas também aliviada. Havíamos conversado, colocado as coisas às claras. Não estava tudo resolvido, longe disso, mas era um começo. Nos dias seguintes, voltei a falar com Verônica sobre a sociedade. Aceitei ser consultora, com participação de 10% nos lucros. Seria algo leve, sem obrigações pesadas. Eu ia quando quisesse, dava sugestões quando pedissem e recebia uma renda extra. E o mais importante, Verônica e eu nos tornamos amigas de verdade. Descobrimos que tínhamos muito em comum. Ambas viúvas, ambas trabalhadoras, ambas com histórias de superação. Começamos a almoçar juntas uma vez por semana. Ela me apresentou amigas dela. Eu me senti inserida num ciclo social que não tinha há anos. 2 semanas depois, fomos juntas até a audiência do processo. Tayla e Dalva estavam lá, acompanhadas de um advogado. A audiência foi breve. Elas confessaram, pediram desculpas formalmente e se comprometeram a pagar o prejuízo. O juiz foi justo. Elas pegaram pena alternativa: prestação de serviços comunitários por 1 ano, multa pesada e obrigação de pagar integralmente os 15 mil reais para Verônica em até 6 meses. Não foram presas, mas a ficha criminal ficou. Quando saímos do fórum, Verônica virou para mim. Sabe, Ana, quando comprei aquela loja, jamais imaginei que viria esse circo todo junto. Ri. Desculpa ter vendido o circo completo para você. Mas sabe de uma coisa? Valeu a pena, porque ganhei uma amiga e um negócio bom. E eu ganhei minha liberdade. Naquela tarde, sentadas num café da Praça Central de São Carlos, Verônica me contou seus planos futuros. Queria expandir, talvez abrir um brechó colaborativo. Um espaço onde pessoas pudessem vender roupas usadas, mas de forma organizada e bonita. Você compraria de um brechó? Ela perguntou. Claro. Brechó hoje é tendência, sustentabilidade, economia circular. Então vamos fazer. Você entra como sócia consultora também? Pensei. Por que não? Não seria a dona, não seria a responsável,
mas poderia ajudar e me manter ativa. Vamos! E foi assim que, 3 meses depois, inauguramos Recomeço Brechó, um espaço lindo, moderno, cheio de roupas garimpadas e curadas. Verônica tocava o operacional. Eu ajudava nas decisões estratégicas, na curadoria, no visual merchandising. A inauguração foi num sábado. Amanda, Flávio, André e Fernanda estavam lá, me apoiando. Renan também apareceu, com Tayla e os meninos. Ficaram no fundo, discretos, mas estavam presentes. Quando cortamos a fita, houve aplausos. Olhei ao redor e vi aquele espaço novo, aquele recomeço literal, e senti uma gratidão imensa. Não pelo que tinha perdido, mas pelo que tinha ganhado. Naquela noite, de volta para casa, liguei para Marlene, minha amiga de infância que tinha me inspirado a vender a loja. Marlene, você tinha razão. A vida começa quando a gente decide viver. Sabia! E agora qual o próximo passo? Agora vou viajar. Comprei passagem para Bahia, 15 dias em Salvador, praias, acarajé, muito sol. Sozinha e feliz. Desliguei o telefone e fui preparar minha mala. Enquanto separava roupas, olhei para as fotos na parede da sala. Joaquim sorrindo, os 4 filhos pequenos. Eu jovem, com a loja recém-inaugurada. Tinha sido uma jornada longa, cheia de trabalho, sacrifícios, alegrias, decepções. E agora, aos 64 anos, eu estava recomeçando. Não do zero, mas de um lugar mais sábio, mais firme, mais consciente do meu valor. Renan ainda estava distante emocionalmente, ainda magoado por ter perdido o dinheiro. Mas vez ou outra me ligava, perguntava como eu estava. Os netos vinham me visitar. Era um processo lento de reconstrução. Amanda, Flávio e André estavam mais próximos que nunca. Amanda usou parte do dinheiro para fazer aquela viagem dos sonhos para a Europa. Flávio deu entrada num apartamento próprio. André reformou a casa. Ver eles felizes me fazia feliz também. E eu estava descobrindo que a vida depois dos 60 não era o fim. Era um recomeço, um capítulo novo. Um livro que eu mesma estava escrevendo, com minhas regras, meu ritmo, minhas escolhas. 2 semanas depois, estava em Salvador, pés na areia, tomando água de coco. O sol quente na pele, o som do mar, a brisa salgada. E pensei, valeu a pena. Cada decisão difícil, cada confronto doloroso, cada consequência aplicada. Porque no fim das contas, dignidade não é sobre ser amada por todos. É sobre se respeitar o suficiente para exigir respeito dos outros. E se alguém não consegue te dar isso, tudo bem. Você segue, você reconstrói, você recomeça e, principalmente, você vive. Tirei uma foto minha na praia e mandei no grupo da família. Amanda respondeu com emojis de coração. Flávio mandou: "Aproveita, mãe." André mandou: "Que orgulho." Renan visualizou, mas não respondeu. Um dia, talvez, ele entendesse completamente. Talvez não. Mas eu estava em paz com isso, porque eu aprendi que às vezes a maior demonstração de amor não é perdoar tudo. É ensinar que há limites, que há consequências, que dignidade não se negocia, e que recomeçar, mesmo aos 64, com cabelos grisalhos e rugas de expressão, é não só possível como libertador. Enquanto o sol se punha em Salvador, pintando o céu de laranja e rosa, brindei sozinha com meu coco. Brindei a vida, as decisões difíceis, a dignidade preservada e, principalmente, aos recomeços que nunca têm prazo de validade. Porque a verdade é simples: enquanto você respira, você pode recomeçar. E eu estava apenas começando. Se você gostou dessa história, responda nos comentários. No meu lugar, o que você faria? E não se esqueça de assistir ao próximo vídeo que aparecerá na sua tela. Até o próximo vídeo.